Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula virtual, né? Mas com certeza para agregar conhecimentos para você, aluno, que está aí hoje tendo que estudar um pouquinho por conta própria. Mas estamos aqui para auxiliar você. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre distribuição eletrônica de íons. E aí eu gostaria de compartilhar com você como é que nós fazemos. Nós já conversamos na nossa última aula sobre átomo no estado fundamental. Átomo no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E nós vimos que esses elétrons estão distribuídos dentro de uma eletrosfera, e essa eletrosfera está dividida em camadas, e essas camadas em subcamadas. Ou, se eu quiser dizer em outras palavras, a eletrosfera está dividida em níveis de energia, e esses níveis estão subdivididos em subníveis de energia. Níveis de energia que são aqueles níveis que nós chamamos de K, L, M, N, O, P e Q. Quanto mais longe do núcleo, maior a energia desse nível. E os subníveis são aqueles que nós conhecemos como S, P, D e F. E nós também vimos na nossa aula de átomo no estado fundamental quantos elétrons eu consigo colocar nos subníveis. No subnível S eu coloco 2 elétrons, no P 6, no D 10 e no F 14. E com isso nós montamos o diagrama de Linus-Pauling na nossa última aula, e nós vimos como se dá a distribuição energética para os elétrons. Para os elétrons, utilizando somente o átomo no estado fundamental. Hoje, a nossa distribuição eletrônica se dá para íons. E quando nós falamos íon, aí eu gostaria que você olhasse que íon, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Nós já conversamos isso várias vezes. Então, o íon positivo, que é chamado de cátion, significa que o número de prótons é maior que o número de elétrons, pois esse camarada perdeu elétrons. E os íons negativos, que nós chamamos de ânion, o número de prótons é menor que o número de elétrons, pois esse cara ganhou elétrons. Muito bem. E como que se dá a distribuição eletrônica, então, Thiago, em um cátion? Bom, lembre-se que a retirada e a colocação de elétrons se dá na camada de valência. Termo esse muito importante que nós discutimos já nas aulas passadas. Camada de valência é aquela camada, é a última camada onde eu coloco o elétron. Então é lá que eu vou acrescentar, é lá que eu vou retirar elétrons. Como nós estamos falando de cátion, é de lá que nós vamos retirar elétrons. Olha para a distribuição eletrônica do ferro, cujo número atômico é 26. Pensando no átomo no estado fundamental, ele tem 26 elétrons. Então, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Átomo no estado fundamental, átomo no estado neutro. Camada de valência, 4s2. É a camada que contém o maior número quântico principal. Nós já conversamos sobre isso. Nós temos 2 elétrons, portanto, na camada de valência. Aí eu fiz a ordem geométrica aqui para você enxergar que o 4s2 é a sua última camada. Você tem a camada 1, você tem a camada 2 e você tem a camada 3. A sua última camada, portanto, é a camada de número 4, sua camada de valência. Perceba que na camada de valência você tem apenas 2 elétrons, correto? E como é que eu faço a distribuição para o íon ferro 2+? O que significa esse 2+, Thiago? Que ele perdeu 2 elétrons. De onde é que eu retiro elétrons? Da camada de valência. Portanto, como na camada de valência tem 2 elétrons, é só eu suprimir esses 2 elétrons. Olha como que fica a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Essa é a configuração eletrônica para o átomo no estado iônico, onde ele perdeu 2 elétrons. Tranquilo? E como ficaria se fosse um ferro 3+? Segue a regra. Agora a sua camada de valência é 3s2, 3p6, 3d6. Você retiraria um elétron do 3d6. Tranquilo, galera? Como que faz, Thiago, a distribuição eletrônica para ânion? Um cara que ganha elétrons. Um cara, então, pensando aqui, o oxigênio. No átomo neutro, o oxigênio tem 8 elétrons, 1s2, 2s2, 2p4. Observa que a sua camada de valência é o 2s2, 2p4. O subnível P está incompleto, porque ele pode receber até 6 elétrons, ele está apenas com 4. Então, o oxigênio, quando ganha 2 elétrons, está aqui, esses elétrons são acrescentados nesse subnível P4, o qual está incompleto, tornando a sua distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6. Tranquilo, galera? A distribuição eletrônica de íons? Pois bem,
Eu gostaria de conversar um pouquinho com você também agora, como é que nós fazemos a representação simplificada, pensando em distribuição de gás nobre. Eu já fiz isso com você. Lembra dos gases nobres? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio? Ele tem as suas configurações completas com 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio. Então, como é que eu posso usar a configuração eletrônica de um gás nobre para mostrar a configuração eletrônica de qualquer outro elemento que nós tenhamos aí na tabela periódica? Então, dá uma olhadinha aqui, sódio número atômico 11, fazendo a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Observa que essa distribuição aqui que está em negrito é a distribuição do neônio. Dá uma olhadinha aqui, galera. Portanto, olha como que eu posso representar o sódio. É a distribuição do gás neônio mais o 3s1, mais o subnível 3s1. Olha que interessante. O mercúrio, número atômico 80. Fiz a distribuição eletrônica do mercúrio. 1s2, 2s2, 2p6 e assim por diante, até chegar em 5d10. Mas observa que essa distribuição que está em negrito é a distribuição do gás xenônio, igualzinha, dá uma olhadinha aqui, ó, terminando em 5p6. Então eu posso dizer que é a distribuição do mercúrio, é a distribuição do xenônio, mais o 6s2, 4f14, 5d10. Correto, galera? Então essa é uma maneira simplificada de eu representar a distribuição eletrônica dos átomos, utilizando o cerne de um gás nobre, utilizando a distribuição de um gás nobre. Tranquilo, galera? Foi muito bom encontrar você. Espero ter ajudado você aí nessa distribuição. Logo mais voltaremos para a resolução dos exercícios. Valeu, galera. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração aí.